Encontros com Jesus. Nós teremos 4 encontros, 4 mensagens neste mês, no período da noite, aos domingos, falando sobre vidas transformadas porque tiveram um encontro com Jesus. E hoje nós vamos começar com Nicodemos, o encontro da reconciliação. Repita comigo: Nicodemos, o encontro da reconciliação. A série Encontros com Jesus é baseada no livro escrito pelo pastor e escritor Carlito Paz, que nos apresentará o poder transformador que um único encontro com Jesus pode significar para uma pessoa que quer, a pessoa que deseja ter um encontro com Ele. Jesus veio encontrar-se com a sua criação, não apenas para salvá-la, mas também transformá-la a partir do momento em que qualquer pessoa o ouvisse com fé. Quando nós ouvimos a palavra de Deus com fé, é a oportunidade que o Espírito Santo tem para iniciar um processo transformador na nossa vida. Assim como no passado, encontrar-se com Jesus hoje pode e terá o mesmo impacto na vida daqueles que desejam mudar de vida e viver um profundo relacionamento com Ele. Nós vamos aprender também sobre o paralítico de Cafarnaum, o encontro da misericórdia com o pastor Davi Cordeiro no próximo domingo. Vamos ter a celebração, a live no dia 20, e no último final de semana teremos você e o seu encontro para a salvação na segunda celebração. Grave isso: na primeira celebração, no dia 27 de outubro, nós teremos aqui uma grande celebração infantil, fechando o mês de outubro, quando damos ênfase àqueles que Jesus disse: deles é o reino de Deus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Então, da boca da criança sai o perfeito louvor, a perfeita adoração. Então, no dia 27, no primeiro culto, uma grande celebração infantil. Pastor, eu quero vir no segundo. No segundo culto você vai ter a última mensagem desta série, você e o seu encontro para a salvação. Nicodemos, o encontro da reconciliação. João capítulo 3. Você vai ver a história de Nicodemos. Começa ali para nós, mas ele, ao longo de todo o percurso do ministério de Jesus, Nicodemos vai aparecer para fazer diferença, porque ele, além de ter um encontro com Jesus, ele teve também um encontro consigo mesmo, com seus valores, com a sua cultura, com o seu conhecimento, e ele pôde ser transformado pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, naquilo que Deus quer e quis transformar e quer também te transformar hoje. À luz então de João capítulo 3, quem era Nicodemos? Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Quem era Nicodemos está expresso aqui: ele era um fariseu e também líder. Mas pastor, eu não sei o que é um fariseu. Homens rígidos na observância das leis de Moisés, um status social muito elevado, criam na ressurreição dos mortos, aguardavam o Messias, sentiam-se acima dos demais judeus na santidade aparente, demonstrada pelos rituais, sacrifícios e interpretação das leis. Por meio dos fariseus, a sinagoga foi instituída e todos os sábados eram eles os responsáveis por ler a lei e interpretá-las ao povo. Eles eram líderes dos judeus, possuíam autoridade para julgar as pessoas a partir da lei e da sua interpretação. Eram homens muito relevantes para aqueles dias. Você já deve ter visto um filme de Jesus, já viu? Quem já viu aí um filme de Jesus? Já viu quando aparece um fariseu adornado, bem vestido, diferente do povo, sempre com um aspecto intelectual, sempre parecendo ser alguém de fato importante? Este homem foi de madrugada estar com Jesus. Ele foi buscar a Jesus. Ele não foi de dia, ele não foi para ser visto por muitas pessoas, ele foi, eu diria, em oculto. Ele não queria ser visto, porque ele também era mestre. E estar no mesmo lugar que um outro mestre que estava recém-chegado, para ele poderia pegar mal. Então ele foi de madrugada, ele foi de noite e foi estar com Jesus para ter um encontro com ele. O que Nicodemos fez está no verso 2.
Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconheceu estar diante de alguém superior a ele em todos os sentidos, mas ainda não sabia diante de quem ele realmente estava. Os ensinos de Jesus estavam de acordo com o que havia de melhor nas interpretações da Torá até então. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os ensinos de Jesus estavam totalmente de acordo com estes livros até então, e isso o fez procurar e ter um encontro com Jesus. Nicodemos era um homem sério. Nicodemos, ele realmente era alguém que acreditava na palavra, acreditava nas promessas. Ele sabia, a partir de Moisés, as palavras são de Moisés, Deus vai levantar no meio do povo um profeta semelhante a mim, e todo aquele que ouvir esse profeta vai receber salvação, vai receber vida eterna, vai ser alguém muito abençoado. Ele então acreditava, e quando ele viu coerência no ensino de Jesus, ele se interessou por ir a Jesus. Mas o que Jesus lhe disse? Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver, repita isso comigo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu tenho em destaque, Michele, no livro que eu te enviei, na mensagem que eu te enviei, essas palavras: ninguém pode ver, repita comigo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Preste muita atenção nisso. Nicodemos reconheceu então estar diante de alguém muito importante, mas quem se refere a Jesus como um Senhor, com letras minúsculas, isso está no texto original, usando o artigo indefinido, ainda não tem condições de ver o reino de Deus. Talvez você conheça Jesus como mais um, talvez você conheça a igreja como mais uma igreja, talvez você venha a este culto como sendo um ato religioso, mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus tem muito mais para você. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus é muito mais que uma ideia, muito mais que uma filosofia, muito mais do que um estilo de vida. Jesus é Senhor e Salvador da minha e da sua vida. Ele é Deus, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Nicodemos ainda não o reconhecia assim. Então Jesus disse para ele: você não pode ver ainda o reino de Deus, porque você ainda não nasceu da água e do Espírito. Você tem muito conhecimento da lei que foi escrita, foi transmitida a você, até aqui você veio bem, mas daqui para frente vai ser o reino da graça, o reino de Deus, e é necessário a mim e a você nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em quarto lugar, Nicodemos, um mestre sem conhecimento espiritual. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? As coisas de Deus não podem ser entendidas e observadas a não ser pelo Espírito de Deus. É Ele quem revela ao homem a vontade do céu para a terra. Quantas pessoas a gente encontra e elas dizem assim: olha, eu li a Bíblia, mas não entendia, mas depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, hoje está tudo claro e nítido para mim. Aconteceu isso com você? Hein? Talvez você um dia foi um zombador, talvez um dia um descrente, talvez até um ateu, mas quando a palavra entrou no seu coração e te deu entendimento, caíram dos seus olhos as escamas, as vendas, e você agora, com alegria, ouve a palavra e ela faz diferença na sua vida. É assim? Sim ou não? É assim ou não? Deus tem muito mais para mim e para você. Vejam o que está escrito em 1 Coríntios 2,14.
Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Nicodemos, o seu conhecimento é nada diante daquilo que eu estou trazendo para revelar a toda a carne, a toda a pessoa, a toda a gente. Nicodemos, desce daí, você tem que descer para que você possa conhecer. Não fique fiado no seu conhecimento, não pense que você já sabe tudo. É necessário a você nascer de novo para ver o reino de Deus. Quando a gente está pronto a nascer de novo, coisas diferentes começam a acontecer. A primeira grande lição, obrigado Zorimar, a primeira grande lição do quinto, em quinto lugar, a primeira grande lição do encontro da reconciliação, a partir do verso 5 está escrito assim: Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar. Quem se lembra da primeira palavra em destaque? Ver. Ninguém pode ver. Quem se lembra disso? Se não nascer de novo, não vai ver. Agora Jesus avança um pouquinho mais. Não é ver, é entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Quem é que nasceu do Espírito? Você tem discernimento espiritual. Você não será enganado no fim. Quando as pessoas virem sinais, maravilhas, prodígios, coisas extraordinárias e espantosas, muitas pessoas vão adorar o anticristo. Você não. Fala para o teu vizinho aí, você não. Você não, porque você sabe que quando Jesus voltar, acabou tudo. Não haverá mais manifestações sobrenaturais. Não, acabou. É num abrir e fechar de olhos. Agora, o anticristo virá com todo o poder, sinais, maravilhas, só que de mentira, dados pelo diabo para enganar aqueles que estão sobre a terra. Mas você sabe discernir, e você tem o Espírito de Deus, e você não será enganado. Sabe por quê que você não será enganado? Porque a Bíblia diz que você não será enganado. Ele vai fazer tantas coisas que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Você é escolhido? Olha, talvez ainda nem seja o anticristo, mas não se iluda. Não se iludam com muitas coisas e com muitas manifestações aqui nesta vida. Não se iludam. Glorifiquem a Deus, se alegrem em Deus, mas olha, o melhor a fazer é arrepender-se dos seus pecados e caminhar de uma maneira digna do Evangelho que você foi chamado para viver. O mais importante é isso. Os discípulos estavam entendendo errado. Eles voltaram felizes da vida. Senhor, olha em teu nome isso. Quem se lembra disso? Tantas coisas aconteceram, Senhor, olha no teu nome, cego viu, coxo andou, paralítico andou também, aleluia, surdo ouviu, quem tinha a mão mirrada, encolhida, esticou o braço, a mão. Quem se lembra disso? Olha, coisas extraordinárias aconteceram, quem estava morto reviveu. Aí Jesus falou assim, olha, tudo isso é legal, vocês fizeram isso em meu nome, não foi? Mas olha, alegrem-se antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês estão manifestando o reino, isso é maravilhoso. Mas alegrem-se de verdade, porque o nome de vocês está no livro da vida. É isso que é mais importante. A igreja está aqui exatamente para isso, para pregar a palavra, para expulsar demônios, para fazer milagres, sinais e maravilhas. Mas isso não está em nós, está no nome dEle. É no nome dEle.
que os espíritos se nos submetem, é no nome dele. Então eu e você somos enviados para pregar, para anunciar as boas novas, para ver pessoas sendo transformadas, para ministrar cura. Aleluia! Quantos aqui acreditam na cura? Acreditam em cura? Eu também acredito, e as curas acontecem. Querem ver uma coisa? Quem aqui já foi curado pelo Senhor? Curado mesmo, não tinha mais jeito, Deus curou, Deus cura. Mas a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos dos vossos pecados, para que sejam apagadas as suas dívidas e você entre no céu pelas portas. Nicodemos precisava desta orientação, Nicodemos precisava desta grande lição. Aquele que não reconhece a Jesus como Senhor, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não recebe o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Só entra quem tem selo, só entra quem se rende ao Espírito Santo, só entra quem ouve a mensagem do Evangelho e entrega a vida a Jesus. Hoje, está escrito em Hebreus: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. É o único pecado que não tem perdão, é rejeitar o Espírito Santo. É a última oportunidade, receber pela fé a Jesus como Senhor e Salvador. É a última. Rejeitar o Espírito Santo é abraçar-se com a eternidade longe de Deus e sem viver a nova vida que Cristo tem para mim e para você aqui. Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer. Seguindo o Espírito Santo, você só será entendido por aqueles que também o estão seguindo. Quem está sendo guiado pelo Espírito Santo só pode ser entendido e discernido por aqueles que também estão no mesmo caminho. Quando eu e você estamos certos da direção que Deus deu para a nossa vida, as pessoas que caminham conosco vão caminhar também de maneira reta, certa, alegre, feliz, plena, satisfeita. Pela manhã nós falamos sobre um Deus, e este é o nosso Deus, não um Deus do artigo indefinido, mas quando estávamos falando sobre Deus e que Ele é o dono do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quantos estavam aqui pela manhã? Levanta a mão aí. Se você não estava, assista a mensagem da manhã, assista. Nós não somos donos, nem de nós mesmos, nem das pessoas que Ele nos dá, porque tudo é dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. E nós gastamos 5 a 10 minutos falando sobre isso aqui de maneira muito forte. Podemos amar as pessoas que Deus nos dá, podemos amar o nosso filho e devemos amar a nossa esposa, amar as coisas que Deus nos deu, mas Deus precisa estar acima de todas elas, porque o mesmo Deus que dá é o Deus que chama, tira, porque é dele. Quem se lembra disso aí que estava de manhã? Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, eu recebi um áudio. Deus chamou o Wesley. Não sei se por 6, 7, 8 anos, lutando, batalhando, se esforçando. O tempo em que ele ficou no tratamento foi tempo de testemunhar da sua fé. Não apenas ele, mas sua mãe e seu pai. Mas hoje, pela madrugada, Deus o chamou para a presença dele. Está na eternidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque ele não era nosso, ele era do Senhor. O que temos aqui, por maior valor, por mais que oremos, por mais que queiramos muito que Deus nos ouça, e Ele nos ouve, glória a Deus por isso. Mas vai chegar um tempo em que nós vamos prestar contas de tudo que fizemos nessa terra. Vai chegar um tempo em que eu e você vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos receber dele segundo as nossas obras. Vai chegar um tempo em que ele vai dizer assim: venha, e não tem jeito, embora ele não seja nordestino, que o venha é bem do Nordeste, né? Venha, mas ele vai dizer: vem, e não tem jeito,
você vai. Não dá para passar a senha. Passo a vez. Vai na minha frente. Não. Quando ele chama, não faz curva. É igual a história que a gente ouve. O anjo veio aqui buscar uma pessoa. E essa pessoa, de uma forma sobrenatural, descobriu que ele seria levado naquele dia. E ele então tinha um cabelo bem grande, bem característico, bem grande, barbão. E ele fez o seguinte: vou cortar o cabelo e vou tirar a barba. Vou ser outra pessoa. E ele ficou numa multidão. E o anjo então chegou e está procurando um homem barbudo, cabeludo, e nada de achar. Não achava, não achava, não achava. E ele pensou: olha, eu tenho que levar alguém. Vou levar esse careca aqui mesmo. Não tem jeito. Quando ele nos chama para estar com ele para sempre. Você está andando com Jesus aqui? Amém? Você está andando com ele aqui? Quando você fechar os olhos aqui, você abre na eternidade com ele. Porque você já nasceu da água e do Espírito. Você tem um selo de Deus, e este selo de Deus faz com que você chegue à presença dele. 1 Coríntios 2,14, a parte B, vai nos dizer o seguinte: essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Em sexto lugar, Jesus é a fonte para todas as respostas que precisamos, ou todas as respostas da vida. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus jamais condenou uma pergunta sincera, mesmo vindo de um fariseu, prova de sua total imparcialidade e pré-julgamentos. O que Jesus está fazendo é desconstruir as bases do encontro de Nicodemos com a lei, para estabelecer as bases do encontro com ele. Porque é diferente. A lei veio até a chegada do Filho a quem havia sido feita a promessa. Agora é o Filho que está ditando as regras, as normas e a direção. A lei durou até aquele dia, mas no dia em que o herdeiro chegou, então o testamento foi apresentado. É um novo testamento, é uma nova história. A graça de Cristo me alcançou, e aleluia por isso. Ninguém aqui teria condições de cumprir todos os pré-requisitos da lei. Não tem como. E mesmo agora, como cristãos, nós não fazemos tudo o que o nosso espírito quer. Paulo chegou a essa conclusão: miserável homem que eu sou. E eu estou falando de alguém cheio do Espírito Santo, que reconheceu isso. Eu sou o pior pecador, mas graças a Jesus, repita comigo, graças a Jesus, é por graça e misericórdia dele que nós somos salvos. Não vem de nós mesmos, é dom dele. É ele quem faz o trabalho no nosso coração e nos dá a fé para acreditarmos. A nossa parte, queridos, é tomar a decisão. A nossa parte é erguer a mão e dizer sim. Mas que você hoje não perca a oportunidade de nascer de novo, da água e do Espírito. Você não precisa pensar como Nicodemos: será que eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Jesus vai dizer para ele: olha, o que nasce da carne é carne, você já é carne, agora eu quero dar a você a oportunidade de nascer da água e do Espírito, porque estes que nascem da água e do Espírito, estes são verdadeiramente filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Porque você já nasceu da água e do Espírito. Jesus desconstrói o conhecimento humano para estabelecer o conhecimento do céu. Em sétimo lugar, Jesus respondeu: o Senhor é professor? Na sua versão aí, eu estou lendo na Nova Tradução na linguagem de hoje. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso?
Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Os fariseus, como boa parte dos demais judeus e suas crenças, acreditavam que a rígida e fiel observância da lei os levaria a receber a ressurreição e a vida eterna. Essa crença precisava ser desconstruída para que a nova aliança na graça de Cristo pudesse ser inaugurada na vida de Nicodemos. Queridos, não é tão fácil assim remover um filósofo do seu pensamento e de tudo que foi construído. Daqueles que alcançam mestrado, doutorado, muita ciência, muita coisa, não é tão fácil desconstruir isso para colocar algo novo, espiritual, eterno, muito mais valioso que ouro e prata. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Graças ao bom Deus, aqui nós temos pessoas de todas as classes e conhecimentos, muita gente aqui, porque o Evangelho é para todos. O Evangelho é para o médico, é para o advogado, é para quem varre a rua, aleluia, é para pastor também. O Evangelho é para todos nós, irmãos. O Evangelho, quando entra, a gente cai literalmente da cadeira. Sabem por quê, queridos? O nosso maior exemplo é Jesus, Criador dos céus, da terra, Senhor de tudo que vemos e do que não vemos, ressuscitado, Rei. Ele se humilhou e tomou a nossa forma. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós assim: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era Deus, mas não se apegou a isso, mas se esvaziou, tomou a nossa forma e foi servo e morreu na cruz. Mas ao terceiro dia ele, meu Deus, que desânimo, mas ao terceiro dia ele, aleluia, olha aí, olha aí. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele então cumpriu o propósito do Senhor, sabe como ele foi recebido na glória? Quem se lembra aí do Salmo? Abre as portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem se lembra desse Salmo? É Jesus entrando no céu, queridos. É Jesus chegando para reinar eternamente. A ele foi dado o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de quem? De Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. Não é um Senhor, é o Senhor, que Jesus é Deus, Ele é Senhor. Quando o apóstolo Paulo então fala, escrevendo aos Gálatas, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aio é um condutor, como uma ama, como um pedagogo, como alguém que vai criando uma criança e vai guiando no caminho. Assim foi a lei, até que chegasse à maturidade, até que a pessoa seguisse com as próprias pernas. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Você já é semelhante a Ele. Em Gálatas 3, 24 e 27, Paulo escreve que a lei serviu de guia para conduzir as pessoas a Cristo, a fim de que fossem justificadas pela fé. A lei foi dada para mostrar o que é contra a vontade de Deus, e deveria durar até que viesse o descendente de Abraão.
Paulo afirma que morreu para a lei, para viver para Deus. A lei exclui a graça, e a liberdade só poderá ser alcançada pela vida no Espírito, e não por obra nenhuma da lei. Com Cristo Jesus, as pessoas estão verdadeiramente livres e sem nenhuma maldição sobre elas. Nenhuma maldição há, não é assim? Nenhuma condenação, né? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Aleluia. Parece que tocaram alguma coisa aqui. Alguém deu uma tonalidade igual ali. Para ficar mais claro, Gálatas 3, 24 a 27, na linguagem de hoje, para você entender com clareza o que Paulo estava dizendo. Assim a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Em oitavo lugar, Jesus lhe apresenta o caminho para a reconciliação e a vida eterna. Porque, queridos, tudo em Deus é para resgatar o homem. Tudo em Deus e tudo que Ele realiza, o pano de fundo, o centro da vontade dEle é resgatar o homem, é trazer o homem para perto de si. Assim está escrito no verso 14: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Após desconstruir os alicerces que nos trouxeram até aqui, faz-se necessário erguer a sua vida no verdadeiro alicerce para a vida eterna, a fé em Jesus, sem as obras da lei. Foi isso que Jesus fez com Nicodemos. Para você tomar posse do novo, você precisa abandonar o velho. Eu não estou falando para você se separar daquela pessoa não, tá? E ficar com alguém mais novo não, não é disso que eu estou falando. Estou falando de palavra de Deus. Para você abraçar uma nova vida em Cristo, você precisa abrir mão de tudo que você creu, acreditou, abraçou e pensou que era tudo que agradava a Deus. Porque Nicodemos pensava que estava agradando a Deus, e que pertencia a Deus já, e que já era filho de Deus. Ele não sabia que se ele rejeitasse a Jesus, ele teria perdido tudo, com todo o conhecimento que tem. Rejeitar a Cristo não é boa decisão. A serpente foi levantada por Moisés, a mando de Deus, para acabar com a praga das serpentes venenosas que assolaram o acampamento israelita em razão do pecado do povo contra Deus e contra Moisés. Você sabia, lá em Números, capítulo 21, você vai ler isso, dos versos 4 ao verso 9. O povo teve uma grande vitória contra os amonitas, mas a Bíblia diz que eles enjoaram, eles cansaram de estar no deserto e praguejaram contra Deus e contra Moisés. Moisés não sabia que eles tinham feito isso, mas Deus falou com ele. Quando as serpentes venenosas que Deus levantou no meio do povo picavam as pessoas no deserto, as pessoas morriam. E Moisés falou: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo com a gente? Por
que o Senhor está matando o seu povo aqui no deserto? Que serpentes são essas? E Deus falou assim: Moisés, eles praguejaram contra mim e contra você. Talvez eu e você disséssemos para Deus: ah, é isso? Então deixa morrer. Moisés não fez isso. Sabe o que Moisés fez? Clamou a Deus pelo povo. Sabe por quê? Porque Moisés discernia as coisas espiritualmente. Porque Moisés não estava ali para outra coisa, senão para libertar o povo e levar o destino profético que estava sobre eles, a terra prometida. Ele não queria chegar lá sem povo. Deus falou assim: Moisés, rapaz, olha, eu vou acabar com essa gente toda. Quem se lembra disso? Levanta a mão aí. Eu vou acabar com todos eles, e a partir de você e da sua família, eu vou construir uma nova nação. Talvez eu e você disséssemos assim. Moisés falou assim: não, Senhor, eles são a tua propriedade. O que se dirá entre as nações quando esse povo todo morrer no deserto? E o teu bom nome e a tua promessa que nos levaria até a terra, como é que fica? Porque quem é nascido de novo não vê como o homem natural vê. Quem é nascido de novo é misericordioso, é compassivo, é cheio de amor, é cheio de ternura, deseja que todos tenham o mesmo e recebam o mesmo da parte do Senhor. Eu não posso estar aqui feliz e satisfeito enquanto 200.000 pessoas nessa cidade ainda estão se curvando a deuses que não falam, que não ouvem, que não tocam, que não podem fazer absolutamente nada. Nós precisamos nos levantar, e esta igreja está se levantando para salvar, curar, libertar. Da mesma forma, fomos também picados pelos nossos próprios pecados contra Deus e a sua palavra, mas quando olhamos para Jesus pela fé e cremos nele, confessamos os nossos pecados, ele nos perdoa e purifica, porque nós estamos olhando para Jesus. Em penúltimo lugar, o encontro da reconciliação é para você hoje. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Quem está ouvindo isso é Nicodemos, um homem que se justificava a si mesmo porque era um rígido cumpridor da lei, porque olhava para a lei como um aio, um direcionamento eterno, que por meio de práticas e rituais religiosos, eles poderiam alcançar as bênçãos de Deus. Mas ele acabou de descobrir que não era assim, mas pela graça, e para que o nome de Jesus fosse glorificado. Nicodemos foi a porta que possibilitou a Jesus demonstrar todo o amor e apreço de Deus pela humanidade perdida e morta em seus pecados e delitos contra ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi isso que ele fez. Deus nos amou quando estávamos na condição de condenados pela lei vigente, para que pela fé no nome de Jesus, todo aquele que crer nele alcance a graça da salvação. Vejam Romanos 5:1-2. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Aleluia! O encontro da reconciliação foi desejado por Jesus, enquanto Nicodemos queria saber mais sobre um mestre vindo da parte de Deus.
Reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas, mas desprezar por meio de quem foram criadas todas as coisas. De nada adianta reconhecer um sem honrar o outro. Talvez existam pessoas aqui ou na internet que creiam em Deus e até acreditem em Jesus, mas se não confessá-lo como Senhor e Salvador, perdeu tudo. Pode ter a formação que quiser ou não, pode ter o dinheiro que quiser ou não, perdeu tudo. Perdeu 10 anos, 20 anos, 30 anos, 70 anos, 100 anos, não importa. Perdeu tudo, porque negou a fé em Jesus, não entregou a vida a Jesus. Romanos 8, 1 a 6 vai nos dizer o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O encontro da reconciliação. Jesus quer que você se reconcilie hoje com Ele, e Ele já providenciou tudo para isso. Ele já te trouxe até aqui, Ele já te ordenou acessar a página da igreja e prestar esse culto via internet. Você pode tomar a sua decisão onde você está. Você que está aqui, feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Veja em qual condição você está hoje. E se Jesus te chamar hoje, onde você vai passar a sua eternidade? Ore a Deus. O reconciliado com Deus é aquele que deseja nascer de novo. João 3:21. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Quantos querem vir hoje para a luz? Quantos hoje desejam ter um encontro verdadeiro e transformador com Jesus? O encontro de Nicodemos com Jesus moldou o caráter dele. Nicodemos recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Nicodemos depois ajudou os apóstolos. Nicodemos foi um daqueles que levaram ou levou o corpo de Cristo. Nicodemos pagou o preço por se tornar um discípulo de Jesus, porque ele não perdeu a oportunidade de nascer da água e do Espírito.